Léo, muito bem chegado, tudo bem? Opa, deixa eu abrir o som aqui. Tudo bem, é um prazer estar aqui na TV Fórum. Prazer conversar contigo, Mauro, e com o público aí. Legal. Antes de falar do seu texto, vamos fazer uma primeira introdução. Você é trabalhador da Fundacentro. E a Isso. Fundacentro sofre, desde lá os primórdios do governo Bolsonaro, um processo. A gente acompanhou, quando eu digo a gente, nas redes, a opinião pública da esquerda, e mesmo a opinião pública nacional, porque esse assunto virou um assunto grande, o caso de assédio da Caixa Econômica Federal. Se tornou mais conhecido, Sim. né? Algo vazou sobre o IBAMA, mas esse processo foi um processo que se espalhou pelas instituições, pelas empresas públicas ou empresas de economia mista no Brasil inteiro, e a Fundacentro assiste um processo gravíssimo de assédio institucional já desde lá os primórdios do governo Bolsonaro. Então, Léo, antes de falar sobre o cenário político macro do país, explica para nós, primeiro, o que é a Fundacentro e o que tem acontecido na Fundacentro ao longo dos últimos anos. Oi, Mauro. A Fundacentro é uma instituição federal, uma fundação federal, né, assim como as universidades federais são fundações, né? E a missão da Fundacentro é pesquisa e difusão de conhecimento em saúde e segurança no trabalho. Ela é uma fundação ligada ao Ministério do Trabalho, que existe desde 1966. Eu sou pesquisador dela, né? O nome do cargo é tecnologista desde 2012. Ela tem várias unidades pelo Brasil, né? A sede é em São Paulo. E desde 2019, que está acontecendo na Fundacentro, é o que acontece em vários outros órgãos federais, né? Eu acho que é um assédio institucional, organizacional. O caso da Caixa, eu acho que fazer uma analogia com o caso da Caixa é interessante porque ele se tornou mais conhecido, né? Porque no caso da Caixa teve o assédio sexual daí, né? Enfim, é um assédio sexual que se mistura com assédio moral, né? E eu acho que é interessante no caso da Caixa, que as pessoas leram, ficaram sabendo, ter uma ideia de como é o mecanismo de assédio, né? Como que ele funciona dentro de uma organização, né? Começa com o presidente e vai descendo a hierarquia, né? Porque dado o exemplo de cima, tá podendo, né? Então, assim, o que se viu na Caixa, que a gente viu pelos noticiários, que eu acompanhei o caso da Caixa também pelos noticiários, é que começa com o presidente, como o presidente faz, e aí vai descendo a hierarquia, tipo, é um liberou geral, né, digamos assim, né, os comandados embaixo começam a reproduzir aquelas práticas, né, e na Fundacentro também não é diferente, como acredito que não tem sido diferente em outros órgãos federais que têm passado por isso, né, que são muitos. Inclusive, existe já um livro publicado por iniciativa organizado por 3 autores, por iniciativa da AFPEA, que é o Sindicato dos Servidores de IPEA, que é o livro, eu esqueci o título do livro, Assédio Institucional e mais Destruição do Estado Democrático, alguma coisa assim, mas tem no site da AFPEA para baixar, é um livro de 800 páginas, porque tem vários capítulos com relato, cada capítulo é uma pesquisa, um relato de servidores de um órgão diferente. Então, assim, é um processo que continua, a questão é essa, né? A gente está nessa mudança de governo, e o processo está continuando, porque as pessoas não saíram, né? Tem pessoas de cargo DS4, o presidente em exercício da Fundacentro, por exemplo, foi assessor da presidência desde 2019, ele é o presidente em exercício hoje, e estão perseguindo os servidores ainda, né? Uma servidora da Fundacentro muito competente, digna, que se coloca contra os absurdos que acontecem na instituição, foi devolvida ao IPEA, que ela era cedida à Fundacentro, simplesmente por isso, num processo sigiloso, sem contraditório, sem nada. Então, o processo de perseguição continua. E, enfim, e aí aí dá para levantar várias questões, né, porque não era para estar acontecendo, embora o governo está em fase de transição, de mudança ainda, mas esses atos administrativos, por exemplo, a devolução de um servidor para outro órgão, passa pelo secretário de gestão de pessoas, que agora é no Ministério da Gestão, né, o novo ministério desse governo. Ele passa por um secretário, por um ministério que já está empossado pelo Lula, que foi escolhido pelo governo, e que não foi, e aí é que não foi, não precisou ser negociado com o Centrão,
entende? É um ministério que é escolhido pelo governo, sem ter feito concessões, sabe? Então, assim, acaba tendo uma cumplicidade, na prática, uma cumplicidade do governo atual com as práticas do governo anterior. Porque eles têm o poder da caneta para dizer, opa, não, isso aqui tem algo errado, né? E apesar de ser alertado, não revogar a medida. E isso é um problema, eu acho que já entra no assunto que a gente vai discutir depois, que é essa questão desse fascismo em ascensão, né, mobilização popular, enfim, todas essas questões, porque os servidores, tem uma boa parte dos servidores públicos, evidentemente, votaram no Lula, queriam mudar, até pelo que estavam passando, vivenciando, né, muitos que votaram no Bolsonaro viram o problema que era na prática, no seu dia a dia do trabalho, né, e reviram o voto. Então, assim, gera uma expectativa, né? Opa, vamos voltar a uma normalidade democrática, sem assédio e tal, e tal. E a hora que essa expectativa é frustrada, como tem acontecido, como aconteceu na Casa Rui Barbosa, que também é uma fundação ligada ao MEC, também de pesquisa, que os servidores se mobilizaram, fizeram uma eleição para definir, né, com candidatos, com debate, para definir quem que eles gostariam que fosse o novo presidente da Fundação Casa Rui Barbosa. Eles fizeram essa eleição, o que demanda uma mobilização interna, né, que é louvável, assim, que tem que ser estimulada. E aí o governo, a ministra da Cultura, que também foi escolhida não foi dada ao Centrão, né? Escolhe um secretário, parece o secretário de Cultura de Niterói, uma pessoa assim, e que causou uma frustração, uma decepção imensa nos servidores da Casa Rui Barbosa. Eles escreveram um texto, inclusive, falando dessa decepção. Ou seja, é uma base de apoio do governo que o governo teria, que ele está já no primeiro mês erodindo essa base, com esses atos assim que pela lógica política de um governo que já sofreu uma tentativa de golpe, seria uma estupidez enorme, entende? E aí, para a gente entender o porquê que acontece isso, desse ponto de vista, seria uma estupidez enorme, começar a erodir a sua possível base de apoio popular já no primeiro mês, eu acho que a gente tem que pensar aí uma sociologia dos gestores, sabe? Pensar os gestores como classe, né? Por que eles acabam tendo mais poder do que a mobilização popular que o governo, muitas vezes intelectuais, do PT, não só do PT, da esquerda de uma forma geral, fala, tem que ter movimento popular na rua, mas palavras não fazem, né? O que fazem é o apoio popular de base são essas pequenas coisas no mundo, nos locais de trabalho, no bairro, que se o governo desestimula, se o governo frustra, ele perde. Enfim, então a gente tem que pensar... Hoje em dia, para a gente pensar essa questão eu acho cada vez mais, dessa questão de fascismo, democracia, tanto historicamente quanto hoje em dia, a gente tem que pensar numa sociologia da classe dos gestores, desses burocratas que a gente chama, porque isso impacta muito, A Fundacentro está vinculada a que organismo governamental? O Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego. Ela sempre esteve, né? Aí, quando o Ministério do Trabalho foi extinto, ela foi para o Ministério da Economia também, né? Que é uma aberração completa, né? Juntar o Ministério do Trabalho dentro do Ministério do Capital, né? E o processo de assédio começa aí pela negação, né? A negação do fim da instituição, dos valores dela, né? Porque a saúde e segurança do trabalho, ela não pode se reduzir a uma questão econômica. Muitas vezes tem um embate, inclusive, né? A saúde do trabalhador contra uma racionalidade econômica. Existe essa tensão tem que ser mantida, ela não pode ser posta, subsumida dentro da lógica econômica, né? Ministro Luiz Marinho, entra em campo, homem. Os servidores da Fundacentro já fizeram abaixo-assinado, já mandaram para o Luiz Marinho para ele intervir, né? Pedir para a secretaria revogar essa portaria, porque atrapalha não só a servidora, atrapalha o trabalho da Fundacentro, porque ninguém foi consultado. Ela exerce atividades na Fundacentro e essas atividades vão ser prejudicadas, assim. Então... O Zezito dizendo assim, Alexandre Santini, da Fundação Casa Rui Barbosa, é uma pessoa qualificada.
Mas você não questionou a qualificação dele, né? Não, eu não sei quem é se o Alexandre Santini foi quem foi eleito ou foi quem foi nomeado. Agora eu acho que o Santini foi quem foi eleito pelos servidores, se eu não me engano. Se o quem foi eleito, esse é o que foi escolhido. É o que foi escolhido? Que veio lá de Niterói. A questão, se é o que foi escolhido, a questão que os servidores da Casa Rui Barbosa não estão questionando a qualificação, estão questionando o seguinte: os servidores se mobilizaram, elegeram, e segundo eles, o regimento interno da Casa Rui Barbosa ainda diz que o governo deve consultar os servidores para a escolha. Então, assim, se foi passado por cima do regimento da instituição, começa muito mal, né? Quer dizer, a frustração é enorme, porque era tudo que o governo Bolsonaro já fazia, passar por cima dos regimentos, passar por cima dos estatutos, mudar os estatutos, como da Fundacentro foi mudado por decreto, sem passar pelo conselho da instituição, né? Então, assim, a questão assim, pode ser qualificado, mas assim, você vai dar mais, num momento desse, que o governo precisa de apoio popular, você vai dar mais, vão ser as pessoas em cargo comissionado, a burocracia que vai sair na rua para defender o governo quando precisar de apoio num golpe? Uhum. Tem que ser as pessoas comuns, as pessoas que se tocam, que vêm, se o governo cair, eu estou ferrado no meu trabalho. É isso que faz as pessoas se mobilizarem. Não vai ser o fulano de tal que pode ser qualificado e tal, mas essa é a questão. É isso aí. Interessante. Advertência importantíssima. E acho que ela, como você mencionou, se liga ao nosso seguinte tema. O Zezito grita lá, entendido. Entendido. Não, é isso aí. Nada contra o Alexandre Santini. Grande Alexandre Santini. Mas, querido... você era rei em Niterói, na cultura niteroiense, fez um bom trabalho, mas não dá para atropelar os trabalhadores e trabalhadoras da Fundação Casa Rui Barbosa, também da Fundacentro e de todos os lugares, porque é isso, né? O Santini é ótimo, mas quem sustentou a resistência na Fundação Casa Rui Barbosa ao longo dos 4 anos do Bolsonaro não foi o Santini, né? Foram os funcionários da Casa Rui Barbosa, que, assim como os do IBAMA, assim como os da Fundacentro, assim como os da Caixa. E aí, é isso, né? A presidenta da Caixa é uma funcionária da Caixa, a presidenta do Banco do Brasil é uma funcionária do Banco do Brasil. Né? Não foram indicadas pelos funcionários, mas pessoas com amplo respaldo. Né? Acho que tem essa dimensão que acho que gostaria de se ver replicada nas outras instâncias. Mas, como eu disse, esse caso da Fundacentro liga-se muito com esse teu artigo. E quero te falar, cara, você me incomodou muito. Esse teu artigo aqui realmente foi muito impactante. Olha, é só digitar ou Léo Vinícius Liberato ou Lula voltou na Terra Redonda. Tá aqui, ó. Esse é o site que publicou o artigo dele, a Terra é Redonda. Então, a Terra é Redonda, Lula voltou. Eu vou colocar, de qualquer maneira, o link para o artigo aqui no chat. Na verdade, como diz o pessoal dos teleatendimentos, estou colocando, no caso é verdade, estou colocando mesmo, acabei de colocar o link para o artigo do Léo Liberato, lá na Terra Redonda. Realmente é um artigo muito instigante. Nesse artigo você diz o seguinte, olha, por mais que a gente goste de movimento popular, que a gente adore, né, que as pessoas vão às ruas e tudo, os movimentos populares tiveram pouquíssima influência na derrocada e na derrota do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro caiu por um racha da burguesia, né? Um setor da burguesia, que a gente pode chamar de burguesia liberal, decidiu romper com o governo Bolsonaro, que havia apoiado em 2018, e isso foi a causa da sua derrocada. Talvez um exemplo bem importante do que é esse rompimento é a Globo, né? A Globo que apoiou o governo Bolsonaro, apoiou o golpe, e aí cindiu na fase final, no último ano do governo Bolsonaro, né? Nos últimos meses, sobretudo, e isso levou à vitória eleitoral de Lula. E o teu artigo traz uma questão que é, se é isto,
Será que a gente não está, na verdade, num intervalo entre um governo fascista e a volta desse governo fascista? Né? Porque já não há mais a classe operária tal como conhecemos, não há mais movimentos populares, enfim. Apresenta seu artigo para nós, Léo. Suas interrogações. Eu acho que já, de certa forma, já resumiu ele bem, né? Mas é isso, né? A questão um pouco do artigo é de se fazer um pouco o que eu chamo no artigo de ideologia eleitoral, né? Dessa nossa democracia burguesa, que a gente acaba... Eu coloco a gente porque nessa última eleição até eu, um pouco timidamente, acabei me envolvendo também, de certa forma, por questões concretas, né, do que a gente está vivendo no país, do que eu vivo no dia a dia do trabalho, né, mas as eleições sempre tendem a criar uma expectativa errada, né, as pessoas, em geral, se envolvem muito achando que aquilo muda substancialmente o rumo das coisas, né, então é um pouco de se fazer, a realidade é essa, né, eu acho que todo mundo sentia, durante o processo eleitoral, a campanha eleitoral, mesmo o Lula ganhou por muito pouco, né? A gente sabe todo o arsenal de fake news, enfim, mas essa é a realidade que está posta. A democracia burguesa, essa nossa democracia, não tem instrumentos para lidar com esse arsenal no volume que ele é usado, tanto de fake news como de assédio eleitoral, todos esses instrumentos que a extrema-direita usa. Então, não vai ser uma repressão aqui contra os atos de 8 de janeiro. Estou dizendo que não tenha que acontecer, né, mas, obviamente, mas não é suficiente para a dimensão que ganhou esse movimento de extrema-direita neofascista no Brasil, né. Então, assim, a gente tem uma tendência histórica que é clara, né, que é de ascensão da extrema-direita, desse neofascismo, no Brasil e no mundo. Eu acho que o Brasil é vanguarda aí nisso. Vanguarda em vários aspectos, né, está na frente, infelizmente, né, mas a tendência histórica é essa, a tendência histórica não é de ascenso de lutas da classe trabalhadora que a gente tem visto, né, então a gente tem que contar com isso, e as coisas não são lineares, né, essa ascensão nunca é linear, assim como o movimento, as lutas dos trabalhadores nunca tem uma ascensão linear, né, a coisa vai em espiral, né, tem um ascenso, aí tem um refluxozinho, tem uma repressão, volta, acumula força, acumula experiências de luta e dá mais um passo à frente. É assim que se desenvolve os movimentos de esquerda também, né? E é assim que a gente está vendo se desenvolver os movimentos de extrema-direita. E a questão de ascensão, assim, a gente pode ver que existe uma ascensão e que não vai ser uma eleição que vai paralisar essa ascensão, da extrema-direita, não só pela questão mais das expressões mais visíveis dela, né, que são essas manifestações de rua, enfim, esses atos de ocupação, de invasão, né, e quebrar Congresso, STF, tentativas de golpe, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que olhar para a base, né, para a base material, econômica, que infelizmente a esquerda tem olhado muito pouco. A esquerda, já de anos para cá, eu digo desde a época do primeiro governo do Lula, olha muito para o consumo e esquece o trabalho. Inclusive nos governos do PT, né, que é partido dos trabalhadores, né. Mas não, tenta entender muitas vezes a lógica dessa classe média ressentida através do consumo. Ou como o Lula falava, a madame está chateada porque a empregada está comprando o mesmo perfume. Pode até ser que fique chateado também, mas será que é isso que explica o que está acontecendo, sabe? Vamos olhar para a economia, vamos olhar para o trabalho, que é onde as pessoas passam no mínimo 8 horas por dia, no trabalho, sabe? É onde elas têm um sofrimento que muitas vezes não pode ser expressado, né? Porque ela é subordinada, ela está submetida ali. Então, e a esquerda não tem olhado, tem visto muito, o pessoal, o aeroporto está lotado de pobre, por isso que a classe média e os ricos ficam ressentidos. Será se é isso? O consumo, ele é muito mais flexível na hora que o restaurante que eu frequento, que é o restaurantezinho da moda, começou a vir um monte de gente que eu não gosto, eu passo para outro restaurante, sabe? Esses objetos que significam status, a diferenciação, que o consumo é isso, o consumo é diferenciação e comunicação. Então, os objetos de consumo, eles são facilmente substituíveis.
eles não são tão propícios a gerar um ressentimento dessa ordem. Agora, no trabalho, não. No trabalho é muito mais difícil a gente escapar. Ou na economia, pensar o pequeno empresário, aquele cara que tem um postinho de gasolina, tem uma farmácia, tem um comércio, ou é autônomo, sabe? Que ele cada vez se vê mais subordinado a bilionários que centralizam demanda, que centralizam, enfim, que o cara fabrica o cara tem uma fábrica que fabrica uma peça que é terceirizada para ele, e ele tem que mandar para uma montadora. Isso são níveis de subordinação, sabe? São níveis de espoliação que está passando fora do radar da esquerda, e eu acho que isso tem muito mais capacidade de gerar um ressentimento. Enfim, temos que olhar para a economia, uma economia estagnada, relativamente estagnada, no mundo todo há algumas décadas. Inclusive, assim, a China também já está, muito por conta do Covid, mas desde 2013 até a China está se desindustrializando. Pegar em termos de empregos nos setores, né? Está diminuindo a quantidade de empregos, né, proporcionalmente, no setor industrial na China. Então, sem ter uma economia mundial com baixa demanda por trabalho, ter uma economia mundial em estagnação relativa em relação às décadas do pós-guerra. Enfim, tem uma série de questões, né, uma frustração muito grande, um horizonte de expectativa cada vez mais rebaixado as pessoas têm. Então, tem toda uma questão que é ligada ao trabalho e à economia, que é a base da ascensão desse neofascismo, como foi no neofascismo histórico. E se não é mudado estruturalmente isso, essa base material continua. Então, basicamente, assim, também é uma análise materialista do movimento social. Ele não surge só porque é o Facebook, porque as mídias sociais permitem... Quando a gente analisa o fascismo histórico, é claro que a rádio teve uma influência, que era um novo meio de comunicação que estava surgindo na época também, que os nazistas souberam usar muito bem e tal, mas o central não é isso. Você vai ler os livros de história sobre fascismo, ninguém vai ficar centralizado lá que o rádio, a culpa é do rádio, a culpa é do rádio. A gente fica muito nessa, as mídias sociais, e esquece a base material. Uhum. Né? O que está acontecendo na vida das pessoas, no trabalho das pessoas. Enfim, e já tem sociólogos, né? Eu tenho o Guy Standing, ele escreveu um livro que na sociologia do trabalho, ele é bastante conhecido, que é O Precariado, a Nova Classe Perigosa, um livro de 2011. Ele muito claramente falava lá, se não se criar uma política de paraíso para essa classe vai para uma política de inferno. Ele já via a tendência desses trabalhadores precarizados apoiarem, por exemplo, um Berlusconi. E um Berlusconi era o que existia de pior de extrema-direita na época. A gente já avançou negativamente muito em relação ao Berlusconi, ficou light, né, perto do que a gente tem hoje, inclusive na Itália, né? Tem uma neofascista, neofascista, assim, de tradição, né, como primeira-ministra. Enfim, então, assim, já era algo que já era pintado, né, o Guistend olha, pessoas inseguras geram pessoas com raiva, e pessoas com raiva tendem a apoiar uma política de amargura, de ressentimento, e, enfim, ele já alertava para isso. E a questão é que cada vez mais toda a força de trabalho está se sentindo insegura de alguma forma, sabe? Tem uma insegurança crônica econômica, laboral, que não é só no chamado precariado propriamente dito, né? Então, essa é uma questão interessante do seu texto, porque ele rompe com... Ele é muito instigante porque ele rompe com as simplificações vigentes, né? Desde essa simplificação de nós estamos vivendo o universo das redes sociais. A política do ódio é filha das redes sociais, né? Como se elas fossem as grandes responsáveis pelo processo econômico e social que a gente está vivendo. Mas você traz essa questão. Existe uma base concreta, econômica e de renovação ou de apodrecimento das relações de trabalho em relação ao que vigiu ao longo do século XX, que está na base da ascensão do fascismo. Mas sobre este chão, o que você vai dizer é o seguinte, sobre esse chão, aí você traz a dimensão da guerra cultural a partir dos ressentimentos, das inseguranças e dos medos. Então, você tem um chão concreto de base econômica que dá, assim,
é o campo ou é o campo onde isso acontece, mas sobre esse campo há uma plantação a partir dos ressentimentos, dos dramas, das inseguranças, da falta de perspectiva, que vão ser é onde vai vicejar o fascismo, né? Onde o fascismo vai campear. E de fato, é o que tem acontecido. Né? Eu acho que bom, eu parto assim do princípio, no meu entendimento, assim, para a gente entender esse desenvolvimento desse neofascismo no Brasil, a gente tem que separar justamente a gênese dele, da onde ele parte, de que classe social começa, de onde começa. A gente tem que entender o início, para entender quais são justamente essas bases materiais, esses ressentimentos, porque depois que ele começa a tomar, aí tem todos os processos que são de difusão de psicologia social, que aí entra, claro, as mídias sociais, enfim. Tem todo um processo aí de psicologia social que eu acho que já tem bastante gente também explicando, né? Que aí remete também, podemos ir até o Freud, lá, psicologia de massas e análise do eu, e, claro, muitas pesquisas que vieram depois também, né, para explicar essa difusão para todas as camadas sociais, né, porque ele atravessa gente de todas as origens, esse neofascismo. Ele ganhou uma dimensão tal que aí se explica por esses processos de psicologia social, né. Agora, a base, como você falou, a base, para mim, está nessa questão do trabalho. Ele começa numa classe média, a princípio, que eu acho que a gente viu, né, já nas manifestações, em parte de 2013, né, uma parte de 2013 já apareceu ali e tal, que é toda uma gênese interessante, né, de uma dialética entre esquerda e direita que tem ali, enfim, que 2013 muitas vezes é muito mal compreendido o que aconteceu ali, mas, enfim, 2014, após a eleição da Dilma, já começa, e é exatamente aquelas manifestações contra o impeachment, vai ver o que estava escrito, é igual, é uma reprodução, vai ver as matérias nos jornais, hoje em dia, vai ver que é igual às manifestações bolsonaristas de hoje, é a mesma coisa. E ali a gente já via que era uma classe média e tal, né, que é preponderantemente, né, e depois tem esses mecanismos de difusão, né, de psicologia social, enfim, de psicologia de grupo, de massas, e que depois que utiliza muito dos ressentimentos, das frustrações das pessoas, né, enfim, é uma tecnologia que é surpreendente que a extrema-direita tenha conseguido operar tão bem, né, enfim, pode falar. Mas há uma questão interessante que você traz no artigo, que é esta falsa ideia de que, não, isso é um movimento de classe média, você vai lá nas manifestações do Bolsonaro, só tem mulher branquinha de bolsa do Louis Vuitton e tal. Ok, especialmente em 2015, 2016, havia isso. Agora, vamos combinar, o sujeito teve 58 milhões de votos. Ele não ganhou a eleição por isso aqui, ó. Por isso aqui, 2 milhões de votos de diferença. E eu fui em algumas manifestações bolsonaristas, tinha muito negro também. Sim. Tinha muitos, evidentemente, pessoas pobres nas manifestações. Então, acho que você traz um artigo que é essa ideia de que, apesar das camadas médias serem o vetor inicial do fascismo, ele atravessou a sociedade toda, né? Sim, ele atravessa, como a gente vê, as elites também, né? A quantidade de empresário ideologicamente bolsonarista, não é nem por questão de racionalidade econômica, né? Tem muito empresário que é ideologicamente bolsonarista. E claro que uma manifestação na Paulista vai dar mais classe, a região que está, né? A pessoa vai sair lá do seu bairro mais periférico para ir, mas como acho que tu apresentou, a eleição dele mostra o apelo que tem. Eu vi na fila de votação, eu moro num bairro eu moro do lado de um morro, né, no centro de Florianópolis, então, assim, o meu local de votação pega diferentes classes sociais, pega classe média e pega muita gente que mora no morro também, né. Então, eu via do meu lado da fila pessoas negras, uma mãe com a filha adolescente, né, que eu acho que ia votar também, eu acho que já tinha idade. Eu estava entre dois, um jovem, um também muito jovem negro, e essa outra mãe com adolescente negro. E eles todos estavam usando algum símbolo referente ao Bolsonaro, né, ao candidato que eles iam votar. Então, assim, claro que tem uma penetração das igrejas evangélicas, que são outros, que isso é outro vetor, né, que estava presente no fascismo histórico, né, o fascismo, para usar o modelo que o João Bernardo, que é o
maior estudioso do fascismo em língua portuguesa, ele usa como o eixo endógeno do fascismo, o eixo próprio do fascismo, que seria as milícias, né? E no caso do fascismo histórico, os sindicatos também, né? Os sindicatos, enfim, que acabaram indo para o fascismo, e as milícias, e o eixo exógeno, os eixos exógenos do fascismo, que é quando ele se constitui em regime, igreja e forças armadas, exército. O que a gente vê no Brasil, onde o fascismo penetrou mais, foi justamente nas igrejas e nas forças armadas ainda. Então, assim, tem esse vetor da igreja que atinge, que a gente vê claramente, que é por onde chega nas pessoas mais precarizadas, mais pobres, enfim. Então, ele não já deixou de ser algo de classe média já há um bom tempo, né? Essa é uma questão. Eu acho que a classe média conseguiu normalizar esse neofascismo por muita gente da classe média começar nas mídias sociais também, ou nas ruas, né, a expressar essa forma de agir, de pensamento, aquilo se normalizou, e por se normalizar, fica mais fácil difundir, né, para outros segmentos também, né. Mas, enfim, tá atravessando todas as classes, e aí é que chega num que eu defendi, né, que é sempre em termos de probabilidade. Evidentemente a gente não tem certeza absoluta do que vai acontecer, a história está aberta, vai saber o que pode acontecer. Mas o fato é que eu vejo uma probabilidade muito maior da gente ter chegado num ponto de não retorno, né? Uma massa crítica neofascista que, cara, não tem como voltar disso, a gente vai ter que caminhar para frente, entende? Até porque a gente não vê ascensão de luta dos trabalhadores, recomposição da classe trabalhadora, né? O Lula, o PT, ele surgiu de uma classe trabalhadora que não existe mais. Assim, não sou eu que estou dizendo isso, o Márcio Postman, que eu admiro muito, né, ele fala isso várias vezes, aquela classe trabalhadora que do surgimento do PT não existe mais, aquela classe média assalariada está em extinção, né? Enfim, mudou muito o mundo do trabalho. Então o Lula, para ganhar do Bolsonaro, foi uma arma do passado que a gente usou, que parte da elite usou também, porque não queria mais o Bolsonaro, para se livrar do Bolsonaro. Então, assim, é uma arma do passado que assim, tá com o prazo de validade já passou dela, mas era o que tinha. Enfim, e a esquerda não tem nada na mão para o futuro, nada. Infelizmente não tem nada. Porque não é só a esquerda, né? Os liberais também, olha só que situação. Sim. Para vencer este sujeito, que é o sujeito, vamos dizer assim, isoladamente, apenas com a sua força político-social mais poderoso do país, que se chama Jair Bolsonaro, não vamos nos iludir, para derrotar esse sujeito, a direita liberal, que tinha se aliado a ele, foi engolida por ele, precisou ir lá tirar o Lula da cadeia, que ela demonizava, para transformar este Lula no seu candidato. Por outro lado, para ganhar desse Bolsonaro, o Lula precisou trazer para sua chapa a direita liberal, colocando o Alckmin como vice e tornando, porque o pessoal faz algumas comparações e parece absolutamente inadequado. Não tem nada a ver com aquela história do Zé Dirceu, a Globo é nossa, tal, lá dos primeiros anos. Não, é uma situação de emergência nacional. Ou era isto, ou o país estava entregue ao fascismo. Esse é o tamanho do poder do Bolsonaro, né? Era e né? Exatamente. Essa direita liberal acabou. O mais provável é que na próxima eleição um candidato do PT seja o que tenha mais chance de ganhar sem ser um candidato da extrema-direita, digamos. Enfim, a gente não sabe que cara vai ter essa candidatura de extrema-direita lá, né? Mas, porque o PT tem aquela quantidade de voto meio que independente do candidato, o PT tem lá os seus 30% e tal, né? E que é difícil uma candidatura de direita, digamos, tucana clássica, né? Que também é algo que está em extinção, né? Esses tucanos aí, vi de votação do Senado, né? Porque já declarava voto no Rogério Marinho, que inclusive também era do PSDB. Enfim, tá uma situação. E para a esquerda não extra-parlamentar, né? A gente não pensar só em eleição. Não tem movimentos sociais novos, os movimentos sociais eles estão muito circunscritos. Eu acho que, como o Rômulo falou, a questão é mobilizar aqueles que não estão organizados, né? Uhum. Os movimentos já estão organizados, eles estão numa fronteira, num limite, porque para
ter impacto, de fato, político, os movimentos sociais, eles têm que ter uma capacidade de contágio. Não é simplesmente mobilizar. Isso é uma questão que a esquerda hegemônica, né, peca muito nisso. Ela quer um exércitozinho que ela comanda por interruptor, liga e desliga. Ela tem muita dificuldade de dar autonomia realmente para a base. Ela não gosta também de gente que se movimenta, se mobiliza por conta própria ali na base, né? Uhum. Só que isso não funciona, cara. Tu pode colocar 100 mil pessoas na Paulista, 1 milhão que seja na Paulista, mas se já está contabilizado esse 1 milhão, não tem impacto. Porque, são aqueles militantes sempre, aquele pessoal de esquerda já e tal, e tal, e tal. Começa a ter impacto quando pessoas que não costumam se mobilizar começam a aderir à sua causa. Aí que tem impacto. É a questão do contágio, né? Tu está trazendo mais pessoas. Aí, realmente, tu começa a botar medo e mudar a correlação de forças. Né? Porque a correlação de forças, ela fica estável assim, eu consigo colocar 1 milhão, o outro também consegue colocar 1 milhão, tá ali. Agora, a hora que alguém consegue ultrapassar isso, começa a levar pessoas que não se esperava que fossem, aí tu começa a mudar a correlação de forças. E a gente não vê, não tem nenhum movimento social que a gente vê na esquerda capaz, lutas novas que estão aparecendo, enfim. Enfim, a gente não está vendo uma recomposição da classe trabalhadora, isso que deixa poucas perspectivas para um futuro, né, para um horizonte em termos de esquerda. Semana passada eu vi o Vladimir Safatli comentando, falando assim, temos que usar esse governo Lula para pensar uma esquerda insurrecional para depois, porque eu concordo com ele, assim, a gente vive... Ele vem aqui, vamos dialogar sobre isso. Então, que a gente vive uma polarização, né, e ele não usou esses termos de polarização assimétrica, mas é um termo que é usado também, enfim, nos Estados Unidos, na época do Tea Party e do Obama, né, o Tea Party ultra radical, contra o Obama, que é um cara ali, centro-esquerda no máximo, né, então, assim, é uma polarização assimétrica, tem um lado que é extremo, mas o outro lado não é extremo. Isso que o Safato comentou, a gente tem uma situação que um lado é extremo, o outro não, nós temos que o nosso lado ser extremo também, sabe, para balancear. Agora, a questão uma esquerda insurrecional também acho necessário, o problema é que tem que ter uma base material, não vai ser um intelectual falando, ou um militante, um ativista falando que ela vai surgir, ela tem que vir da realidade das lutas, essa é que é a grande questão, né, e aí, como é que faz? E o meu grande medo, indo nas manifestações aqui que teve após o golpe, aqui em Florianópolis, que eu fui, né, após a tentativa de golpe, né, do dia 8, a gente sabe que as burocracias sindicais, elas não vão ser nunca vão ser a vanguarda no sentido de que vão ser os mais avançados, né, na hora de um ascenso de luta é a base que vai empurrar, né, não vai ser aquelas direções sindicais que estão há anos lá, não vão ser eles. Mas, pelo menos, eles não precisavam ser tão recuados, sabe? Nós somos da paz, democracia. Ok, é claro que é um momento de defesa da democracia, mas, minimamente, instigar as pessoas, nós vamos lutar, nós não vamos deixar o golpe, a gente vai fazer o que for preciso, mas nem isso é falado, entende? Nem isso é falado, nada que instiga as pessoas a fazer algo além do normal ali, do que elas já fazem no dia a dia. Então, assim, assim nunca vai surgir, né, uma esquerda insurrecional, obviamente não vai vir das burocracias. As burocracias sindicais tendem, claro, eu estou generalizando, né, mas de uma forma geral, elas tendem a frear qualquer movimento que aponte para uma luta mais radicalizada, né, na esquerda. É isso. Há uma questão interessante, que você traz esse tema que me parece crucial, que bom, vamos contextualizar. No pós-Segunda Guerra, de fato, o fascismo foi derrotado. E aquela ascensão do fascismo foi cortada, né? Foi cortada. A social-democracia se estabeleceu, né? As forças no pós-guerra veio a reconstrução da Europa, né? Veio todo o processo de um novo desenho no pós-guerra, no qual a extrema-direita foi colocada no canto da sala, né? Deixou de ter grande relevância, e aí o mundo se deu na disputa entre os liberais e
a social-democracia ou os partidos comunistas. Foi nesse campo que se deu a disputa. Agora... Oi, perdão, desculpa. Não, pode... Achei que você tinha terminado, pode continuar. Não, agora, o que acontece é o seguinte, não houve esta derrota do fascismo. Isso é uma coisa que me impressiona, que é assim, o Bolsonaro perdeu a eleição, Trump perdeu a eleição, eles cometeram uma tentativa de golpe, né? Lá no 6 de janeiro, aqui no 8 de janeiro, perderam na tentativa de golpe e você não vê eles colocados no cantinho da sala, eles continuam na ofensiva. Bolsonaro vai lá ontem nos Estados Unidos e faz um discurso dizendo esse governo não vai durar muito. Eles ameaçam ganhar a presidência do Senado. O Trump lá nos Estados Unidos ameaça ganhar a eleição. Então, acho que é um cenário bem diferente daquele que foi o da derrota do fascismo no pós-guerra, né? Porque, na verdade, o cenário, eu acho que ele é muito parecido com a da ascensão do fascismo, né, histórico. A gente está vivendo, na verdade, é o período anterior. O Hitler também fez tentativa de golpe, ele tentou um golpe na Baviera, tomar o poder ali, que era como se fosse um Estado que tinha uma autonomia grande, né, e foi preso. Ele escreveu Mein Kampf na prisão, porque ele tentou dar um golpe. Então, assim, tem esse processo de luta que eles avançam, tem que recuar, vão acumulando força. É isso que está acontecendo. Agora, como existe uma base material, não é uma coisa que... Existe uma base social, e uma base social que não está no ar, né? Tem toda essa questão de crise econômica, enfim, no trabalho, que dá essa base material, né, para essa ascensão do fascismo. Eles vão acumulando força, por isso não é uma eleição que derrota ele. Assim como o PT cansou de perder, o Lula cansou de perder a eleição. Enfim, o PT foi, desde o início dos anos 80, tem candidato a governador, a coisa que perdia de lavada, né? Mas assim, mas teve uma ascensão ainda nos anos 80 de movimentos sociais e tal. Então o processo é esse, eles perdem uma eleição aqui, mas continuam na disputa, vão acumulando força, e é isso, e a questão é que o momento histórico é esse, a gente está tentando barrar o fascismo, mas parece que é uma tendência muito difícil de ser do tamanho, na proporção que chegou, aqui no Brasil, pelo menos, está muito difícil de frear, né, e eu não acho, e inclusive, claro, o Brasil é vanguarda, na minha visão, como eu falei, mas na América Latina, às vezes se fala de uma nova onda rosa na América Latina. É muito diferente da onda que aconteceu nos anos 2000, que havia um pensamento não hegemônico de políticas sociais muito mais forte nas sociedades, né? Era a esquerda e não tinha essa extrema-direita. Agora as disputas estão muito acirradas. É um candidato social-democrata ali, de centro-esquerda, né? Contra a extrema-direita, em geral. E tem sido eleições muito acirradas. Então, assim, não é uma onda, é uma disputa. O Hitler ele não chegou no poder assim ganhando de lavada as eleições. Né? O Partido Nazista conseguiu ali em 32, uns 30% de votos, aí teve aquele acordo, quem que vai ser o primeiro-ministro, o Partido Comunista não queria apoiar os social-democratas porque tinha aquela rixa, enfim, perseguições e brigas. Acabou que sobrou, caiu no colo do Hitler. E aí, então, assim, as disputas não significa porque um candidato eventualmente ganhou de centro-esquerda que está derrotado, é uma nova onda rosa. Isso aí é uma visão, eu acho, equivocada, né? Eleição é muito de momento, e do mesmo jeito que ganhou uma eleição, pode perder a outra. E a gente tem que ver o que está na cabeça das pessoas, essa base social. O que no Brasil é muito pior. Uma diferença que tem desse neofascismo brasileiro para o fascismo histórico, claro, tem outras diferenças, mas enfim, eu acho que uma que é bastante relevante, para a gente pensar, inclusive, o fundo do poço que a gente está indo, né? É que no fascismo histórico, tanto no nazismo quanto no fascismo italiano, existia o que o Daniel Guérin, que é um francês que estudou o fascismo na época, né, ele era contemporâneo, falou de demagogia anticapitalista que os fascistas tinham que usar. Eles tinham uma retórica meio demagogicamente anticapitalista, né, uma simulação de anticapitalismo na retórica, né. Hoje esse neofascismo nem precisa disso. Tem uma hegemonia neoliberal. Esse nosso
o bolsonarismo, nessa nossa extrema-direita, é neoliberal. Isso eu desconheço em outro lugar do mundo. Nem nos Estados Unidos é assim. O Trump ainda tem um discurso voltado para a classe trabalhadora. O Steve Bannon também. O Steve Bannon ele admira o Lula, justamente por ter essa inserção na classe trabalhadora, ter esse discurso da classe trabalhadora que eles tentam ter também. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente tem um neofascismo que o vice-candidato a presidente, Mourão, diz durante a campanha eleitoral que quer acabar com o 13º salário. Ele não precisa ter demagogia nenhuma. E as pessoas votam, os trabalhadores vão lá e votam num cara que disse que é... Então, isso é algo que não existia no fascismo histórico e que só existe no Brasil agora, que é uma extrema-direita neofascista que não precisa nem usar uma demagogia econômica. Ela é neoliberal, assim, explicitamente. Isso foi uma virada que deu... que é impressionante, se a gente for lembrar a eleição de 2006, o Alckmin contra o Lula, o Alckmin tinha que usar o bonezinho do Banco do Brasil, porque o PSDB era tão marcado como privatista, né? E a população era contra a privatização, isso fazia perder votos. Então, o sujeito tinha que esconder o que ele pensava na área econômica. O PSDB tinha que esconder o que eles queriam fazer na área econômica, senão perdia voto. Hoje em dia não precisa. Uhum. Então, isso é uma mudança, assim, muito grave, porque que é uma mudança de hegemonia na sociedade, né? A gente não precisa esconder o que a gente pensa, porque as pessoas estão aceitando o que a gente pensa, estão defendendo o que a gente pensa, mesmo contra os interesses econômicos dela. Então, eles conseguiram captar, por objetos não econômicos, o voto dessas pessoas, né? Enfim, é uma questão aí que é bastante séria, que acontece no Brasil, que eu não vejo em outros países e que não existia no fascismo histórico, né? Essa hegemonia neoliberal, assim, que é impressionante aqui no Brasil. Meu Deus. Interessante. Tem um parágrafo, vamos encerrando, né? Vamos caminhando para o final, mas tem um parágrafo seu particularmente perturbador, vamos dizer assim, mas me parece muito realista, porque acho que a característica do seu texto apesar de ser instigante, perturbador, angustiante, ele está profundamente assentado na realidade, né? Não nas fantasias que a gente vai construindo. Você diz assim, você até já tocou nesse assunto aqui na conversa, mas eu queria terminar com você falando um pouco mais sobre isso aqui. A volta de Lula será lembrada na história como o último suspiro de uma esquerda cuja base social já não existe. Você falou disso aqui agora. Uma esquerda que nasceu num país industrializado, baseada na força das lutas operárias e de uma classe trabalhadora assalariada. Lula foi simplesmente uma ferramenta do passado, de outra época, mas que ainda estava disponível pelo capital eleitoral que mantém para tentar frear o fascismo, ou seja, que ainda estava disponível pelo capital eleitoral que mantém para tentar frear o fascismo. Se o interregno, ou seja, o intervalo que a eleição de Lula pode proporcionar será de 4 anos ou com menor probabilidade, menos de 4 anos, ainda está evidentemente em aberto. O Bolsonaro ontem, no discurso em Orlando, falou que vai ser menos de 4 anos. Evidentemente eles vão tentar, né, derrubar, até porque, assim, tem uma experiência recente, né, que eles derrubaram a Dilma, então tem uma experiência recente que mostra essa probabilidade, essa possibilidade para eles, né, e claro, eles vão investir, como diz muito bem o Safatli, é uma extrema-direita insurrecional, né, então, evidentemente, eles vivem de mobilizar a base, de mobilizar para isso, então eles vão tentar, isso é evidente, não há dúvidas quanto a isso, né, que eles vão tentar derrubar, enfim, se até a direita, com a Dilma foi até, não foi nem só a extrema-direita, né, foi uma direita que já estava indo para a extrema-direita, né, mas foram os tucanos, foi PMDB, que dirá, então, o bolsonarismo, os bolsonaristas, né, se não vão tentar, e essa é uma questão, né, a questão aí que está em aberto também, né, se o governo termina ou não. Eu, se tivesse que apostar hoje, eu apostaria que vai terminar, né, os 4 anos. Mas não existe, é uma probabilidade que não é descartável, né?
central nesse teu parágrafo é menos até essa aposta, dura menos que 4, dura mais 4, mas esta ideia de que nós não conseguimos interromper a ascensão do fascismo e, portanto, nós estamos vivendo um intervalo, o que pode ter um intervalo entre a inauguração de um governo fascista e a volta do governo do fascismo. Justamente, todo o contexto que fez o Lula ganhar, e quem ganhou, né, como é uma ferramenta do passado, que eu digo, colocou mais esse epílogo na biografia dele, que se de fato tem uma biografia mítica, é do Lula, né, não é, evidentemente não é do Bolsonaro. Mas é uma ferramenta do passado, queira ou não, que tinha, ou seja, as condições foram tão precárias ainda para tirar eleitoralmente esse neofascismo do poder, que o que a gente vê, e as ferramentas que eles usam, eles vão desenvolvendo, eles aprenderam a usar, vão usar novamente nas eleições, que, enfim, a perspectiva não é muito boa, né, e a base material continua, né, tende inclusive a se aprofundar. Então, a perspectiva é essa, sendo realista. Eu acho que a gente tem que ser realista e sempre pensar no pior cenário. Eu concordo com os zapatistas lá, com o subcomandante Galeano, Marcos, né, quando ele falava dessas eleições aí, os golpes que estavam tendo, né, do Evo Morales, da Dilma, falava, a Hidra do Capital não vai deixar nem mais um respiro agora, né. A gente está sempre preparado para o pior, a gente nunca está preparado para um suspiro, para um respiro. A gente está sempre preparado para uma corrida sanguinária. Né? Então, assim, se é uma probabilidade que existe razoável, boa ou grande, a gente tem que estar sempre preparado para o pior. Eu acho que eu coloco também no artigo, a grande questão política realista qual é a política de um interregno, de um intervalo? Qual é a política realista? O que a gente deve, se é só um intervalo, a gente não pode agir como se, tá tudo normal, fomos eleitos, vamos fazer uma política pública. O que a gente tem que fazer? Eu não tenho resposta, se eu tivesse resposta, eu colocaria ali, eu usei metáfora, figuras de linguagem, né? Eu acho que pode ter várias respostas, pode ter respostas para cada local de trabalho, pode ter uma resposta de política em termos de movimentos sociais, eu não sei, enfim. Mas eu coloquei a pergunta, porque eu acho que uma das questões sempre que eu aprendi também que mais importante que as respostas é fazer as perguntas certas. Eu tentei acertar na pergunta, agora a resposta eu não sei. Mas qual é a política? Qual é a política realista, né? A gente não pode se iludir. A gente tem que saber que é bem provável que eles voltem e voltem para ficar. Se o Bolsonaro tivesse ganho essa eleição, acho que estava mais ou menos claro para todo mundo que a tendência era um fechamento do regime, né? Ele ia aparelhar até o sistema eleitoral, muito provavelmente. E começa um governo a ficar muito tempo no poder e com força, ele tem uma capacidade de atrair as pessoas por causa de orçamento, aquele bando de pessoas que vive por cargo, que quer estar bem, né? Não quer se indispor, que quer estar na tranquilidade, no conforto, vai aderindo, né? Ele começa a ter uma capacidade de adesão muito grande, né? Então, ia ser uma situação que a tendência ia ser um fechamento. Eu acho que isso que as elites perceberam também, né? A STF, Alexandre de Moraes. Se o cara ganha, a coisa ia estar muito feia. A gente tinha essa sensação, né? Mas essa percepção que é capaz de não ter eleição. Se o Bolsonaro ganha, será que vai ter eleição em 2026? Será que vai ser uma eleição de fato? Ou vai ser tipo uma eleição do Putin? Acho ou que sei tem lá. uma certa ideia de que o ensaio de fascismo do primeiro governo Bolsonaro seria a implantação de um governo de corte claramente fascista no segundo governo, né? E aí com a supressão das liberdades e tudo. E é muito interessante, me parece, Léo, que essa minuta do golpe encontrada na casa do Anderson Torres, né? Ela diga o seguinte, nós vamos fazer o estado de defesa, porque lá atrás, para dar o golpe contra a Dilma vamos em cima do Congresso. A gente pega o judiciário e, em aliança com a direita e a extrema-direita, a gente captura o Congresso e derruba a Dilma. Interessantíssima essa minuta do golpe deles, que é assim, não precisa nem disso agora. Decreta o estado de defesa e cerca o TSE e está liquidado. Muito interessante. Né? Na verdade, é que todo golpe ele tenta dar um ar de legalidade, né? Então precisa essa papelada jurídica
para dizer que... Mas, na verdade, o fiel da balança foi as Forças Armadas, né, ali na situação, que não quis aderir. Isso. Que não quis aderir a esse golpismo do Bolsonaro, assim, não dessa forma, né? Digamos, pelo menos não da forma que estava posto, no momento que estava posto, né? Enfim, aí os caras tentam inventar juridicamente alguma coisa para justificar uma quartelada, né? Que ia ser, né? Só que as Forças Armadas... tem uma questão conjuntural, né? Que tem a questão internacional, que tem seu peso, né? Não tinha uma conjuntura internacional favorável ao golpe, sim, a gente sabe. E aí a gente teve noção de como foi importante o Trump ter perdido, né? Pois é. Isso pode ter feito toda a diferença, né? Mas mais importante do que a pressão internacional, porque internacionalmente os países se acomodam, né? Tem um golpe, aí no início tem as moções de repúdio ao golpe errado, e depois é negócios, né? Uhum. Depois eles não vão deixar de fazer negócio com o Brasil, eles não vão, né? Depois passa um tempo, passa um ano, normalizou, né? É assim que funciona. Então não dá para contar com pressão internacional, assim, até, claro, ajuda, mas o principal é interno, né? Claro. O fiel da balança foi essa elite rachada, foi a burguesia rachada, é eles que estão pesando. Não é movimento social de esquerda, não, é eles que são fiel da balança. É a hora que tem uma parte da elite que não compactua. É isso, de fato, que freia. Agora, não sei o nível de... Se as Forças Armadas chegam num nível ideológico muito grande, porque isso aconteceu no fascismo histórico, no nazismo, ele também, principalmente o nazismo, isso é mais interessante, o nazismo tinha uma ideologia racial, né? Uhum. E a partir de certo momento, essa ideologia racial ela começou a preponderar sobre a racionalidade econômica, ela começou a sobredeterminar, né? É tipo uma revolução meio ao contrário, né? O que os socialistas querem fazer, de ter outros valores que sobreponham a racionalidade econômica, o valor econômico, tudo baseado no lucro, né? Os nazistas eles acabaram conseguindo fazer isso, a partir de certo momento, com a ideologia racial deles, né? Que sobredeterminou uma racionalidade econômica, né? Então, assim, na medida que essa ideologia de extrema-direita, o bolsonarista, começa a pesar mais do que uma certa racionalidade de ordem econômica dentro das Forças Armadas, aí pode acontecer o golpe. À medida que eles estão, sei lá, os generais, os coronéis estão tão fanatizados por essa lógica bolsonarista, eles simplesmente podem... Sim. Deixar de lado ali o que as elites pensam e pronto, existe esse risco, existe. E esse substrato está dado, né? Você pega o que a gente assistiu, que eles fizeram com os Yanomamis, e aí a gente vai olhar na gênese disso, é a concepção que as Forças Armadas têm sobre os Yanomamis como uma sub-raça, como bichos, né? Como uma invenção. Perigoso. Sim. Sim, isso está aí dado, né? Assim, é um risco que existe, né? Acho que no momento, assim, não parece que eles são capazes de simplesmente desconsiderar os interesses dessa elite liberal aí, que não ficou satisfeita com Bolsonaro, mas esse risco havia, né? Esse risco não está descartado aí no futuro, né? Uhum. Léo Liberato, cara, gostei demais das suas reflexões. Bom, gostei no sentido de que me abrem os olhos, mas são muito angustiantes, de fato. São temas, acho que de um realismo muito cru e acho que para nós fundamental, né? Vamos parar de achar que vai ser um conto de fadas e que o papai Lula vem e vai resolver tudo e que não. A vida é bem mais complicada do que isso. Gostei demais, acho que de fato há uma correspondência das suas reflexões com o Vladimir. Quem sabe mais para frente a gente não faz um diálogo, você com o Vladimir Safato aqui, para nos incomodar ainda mais. Tá bom? Tá ok, vai ser um prazer aí retornar aqui ao TV Fórum quando for convidado, quando precisar, enfim, quando... Será aí que a luta de vocês aí na Fundacentro também prospere, vocês consigam reverter esse clima e esse sistema de assédio que se instalou aí. Sim, muito obrigado. Obrigado pelo espaço também para falar dessa nossa luta ali no local de trabalho também, que é importante.
Legal. E obrigado pela atenção. Abração, Mauro. Obrigado, abração.